Bom, boa tarde. Meu nome é Janaína, né? Eu sou benzideira da ilha e não somente benzideira da ilha, né? Eu também sou mãe de santo, zeladora da tenda espírita Vovó Maria Conga, que fica localizada aqui no bairro do Saco dos Limões. E tenho a minha casa que eu sigo a crença, né? O ritual Almas e Angolas. Mas eu também sou benzideira da ilha. Então, eu faço parte do núcleo das benzideiras da ilha. A Priscila, repórter, entrou em contato comigo para que eu desse essa entrevista respondendo as perguntas que ela me fez. Então, vamos lá, gente. Ela me perguntou: há quanto tempo você é benzideira da ilha? Eu sou benzideira da ilha, considerado benzideira da ilha pela nomenclatura, há mais ou menos 6 anos, vamos levar assim, 5 anos. Mas eu benzo desde pequenininha. Então a minha avó, a avó Dolores, por parte da minha mãe, minha avó materna, era uma grande benzideira, muito conhecida aqui no bairro do Saco dos Limões. Fazia muito bem às pessoas, benzia muita gente, curava muita gente. Ela era de uma espiritualidade, de uma grandeza, de uma pureza, de uma fé e de uma mão sagrada que até hoje no mundo eu ainda não consegui ver alguém assim. O meu avô, por parte de pai, também era, só que o meu avô era mais pela linha branca. Então ele fazia orações, fazia lá os rituais dele de benzidor. Também eu não o conheci, mas meu pai contava. Mas minha avó, mãe de minha mãe, me ensinou muito nessa vida. Ela me doutrinou, ela me preparou para o mundo, ela me ensinou que a empatia, o respeito, a fé, a lealdade, a verdade não tem preço. Um benzimento, ele tem que vir da alma, ele tem que vir do coração, ele tem que vir da verdade e da lealdade, da empatia para com o outro, para com o consulente, a pessoa que está ali na sua frente. Então eu acredito que para benzer, e eu falo com propriedade, não é uma escola. Você não aprende assim de qualquer forma. Você tem que ter o bem, você tem que ter o dom, você tem que ter a luz, você tem que ter a bondade. Não é benzer por benzer. Porque senão se torna prático, se torna teoria. Eu te passo, eu te ensino, você faz e dá tudo bem. E a essência, e a verdade, e é o lado espiritual do amor, da entrega, da pureza, da fé, onde fica? Nem todas as pessoas têm o dom, nem todas as pessoas vieram no mundo para fazer isso. Existe cada um na sua sequência, cada um na sua trilha da vida, cada um no seu destino. É assim que eu acredito. Eu tô lendo ali para responder as perguntas que a Priscila me fez. Essa foi a primeira. Eu me tornei benzideira porque eu sou mãe de santo, eu tenho um terreiro, uma tenda espírita, e a gente benze com a preta velha, a gente benze com o caboclo, a gente benze com as outras entidades. Mas a gente também benze fora os trabalhos espirituais da religião. Então eu pegava galinho de alecrim, de arruda e benzia as crianças que vinham com dores na barriga, com quebrante, mal olhado, torto, né? Pessoas que perdiam objetos muito especiais, objetos que as pessoas tinham muito carinho e para elas tinham um significado gigantesco, carteiras, joias, enfim. E aí o objeto vinha aparecer, a criança que tu benzeu vinha curar, vinha melhorar, e assim foi indo, e eu fui continuando praticando. A minha avó me ensinou a benzer quando se perde algum objeto, e é batata, não tem erro, é benzer, é achar. É inacreditável. Pode ser que não seja no mesmo dia,
mas eu não dou 2, 3 dias para o objeto aparecer. A minha avó era uma benzideira espiritualista gigantesca. Ela tinha visões no copo d'água, ela benzia de cobreiro, quebrante, zipra, arca caída, mal olhado, a criança quando tinha aquelas crises de excesso de vermes. Então, várias. Quando sumia algo, um objeto ou algo muito importante, responso. A minha avó, ela era uma benzideira nata e ela era de uma luz gigantesca. Já fazem exatamente 39 anos que a minha avó desencarnou. Mas eu tive muito pouco contato com ela. Mas o pouco que eu tive, eu aproveitei tanto. Porque lá naquela época era tudo muito diferente. A gente vivia a família, a gente respirava a família, a gente vivia no âmbito, né, no ninho da família, para aprender, né, o processo de evolução, as suas escolhas, o caráter, a educação. E eu tive uma base gigantesca e muito, muito pura com minha avó Dolores, junto a meus pais, com certeza, né? Aqui ela perguntou o que é ser benzideira. Benzideira para mim é amor. É ser amor, é se colocar no lugar do outro, é ter empatia, é pensar neste caso assim. Se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratada? E se fosse eu que tivesse aquela dor, ou aquele problema, ou aquela dor no coração, emocional, como que eu gostaria que me tratasse? Que lidassem comigo, né? Que me ajudassem. Então eu me coloco no lugar daquela pessoa, imagino que eu sou aquela pessoa, e aí eu faço a oração, a reza, a prece com todo o meu amor, sem pressa, sem vaidade, sem soberba, sem poder, sem disputa, sem querer nada em troca, somente para ajudá-la, para querer ver um sorriso no rosto, um sorriso no olhar, porque os olhos sorriem, né? Um gesto de muito obrigada. Esse é o bem, esse é o ganho, esse é o troféu. Deveria ser assim. Não tem como nós pegarmos e falar, olha, eu vou deixar o meu benzimento para você. Olha, eu vou passar esse meu dom para você. E espiritualmente, como mãe de santo, como uma grande estudiosa sobre espiritualidade, eu não posso dizer que isso aconteça. A pessoa tem que ter o dom, a pessoa tem que ter o querer, o amor, a fé, o dom. Tem que vir. Se não vier com a pessoa, você pode até fazer um benzimento, porque eu acredito muito na palavra, e a palavra tem poder. A palavra ela pode salvar, como ela pode destruir, em milésimos de segundos. Então, uma pessoa que não é nem benzideira, mas ela te fala uma palavra positiva no momento que você quer, que você precisa, que você esteja necessitado, ela vai lhe salvar. Ou no momento que você esteja muito alegre, alguém vem e fala uma palavra muito pejorativa, ela pode lhe destruir para sempre, lhe deixar marcada. E o benzimento é da mesma forma. Então você tem que fazer com amor, com pureza. Você não pode comercializar, você não pode entregar como se fosse algo assim, um objeto que você entregue de qualquer forma. Não, tem que vir daqui, da alma. Eu aprendi a benzer, né? Ela perguntou aqui com quem eu aprendi, como eu já relatei há pouco. Eu aprendi com a minha avó Dolores, vendo ela crescendo, pouco tempo, mas crescendo, vendo ela benzer muitas pessoas. Ela começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Muitas vezes ela não parava nem para almoçar. A gente levava um copinho com a aguinha preta, como ela dizia, que era o cafezinho, ela colocava aquele café para dentro e continuava a benzer. Ela benzia até nos sábados, meio-dia. Depois ela descansava, se preparava, estudava muito, muito. Minha avó gostava muito do Kardec, da doutrina Kardec, da Bíblia. Então minha avó estudava muito
para depois, na segunda-feira, iniciar novamente seus trabalhos. E eu cresci ouvindo a minha avó falar, minha mãe, minhas tias, meu pai contando a história do pai dele também. Então isso entrou na minha alma e acredito eu que Deus me deu esse dom para que eu possa fazer e multiplicar o amor, a paz, a cura, a bondade. Infelizmente, sofremos ainda muitos desafios, como ela me perguntou aqui. Sim, preconceito, intolerância, falta de conhecimento, a ignorância no fato de não querer aprofundar e conhecer o assunto e a ignorância no fato de querer julgar, magoar, ofender, usar palavras pejorativas, negativas. Isso tem muito. Se as pessoas parassem para ter empatia, como eu repito várias vezes, é uma palavra que eu acho, que eu tenho certeza que é muito importante e que está totalmente extinta neste mundo de meu Deus, é a empatia. Se coloque no lugar do outro, pense o que o outro sente. Antes de magoá-lo, realmente analise, pense, sabe? Vê o que está acontecendo. Tenha conhecimento. Se você não quer estudar, se você não quer conhecer, porque dá trabalho estudar, dá trabalho conhecer, dá trabalho ter propriedade, dá trabalho ter conhecimento, mas conhecimento é vida. Estudar, aprender, nem que seja para o seu autoconhecimento, traz paz, traz vida. Isso é necessário, faz parte da evolução nessa caminhada pela Terra. E sofremos sim muito preconceito por ser benzideira e também por ser mãe de santo. Às vezes tem pessoas que não querem benzer comigo porque eu sou mãe de santo. Então eu omito. Eu vou te benzer como benzideira, mas eu benzo no meu templo, na minha tenda. Então eu explico, fecho a cortina do altar e explico. Você aceita o benzimento? É dessa forma, eu não tenho nenhum outro lugar que eu possa benzer. O meu filho é especial, ele é Dravet, ele é autista, tem 18 anos e não é verbal. Ele tem crises epiléticas frequentes. Então eu não posso estar me deslocando a todo momento, né? Então quando as pessoas me procuram, eu marco um dia e ali eu faço o benzimento de todos, um por vez, quando eu consigo. Ou então aos sábados, que é o dia que eu tiro da semana para fazer os trabalhos espirituais na tenda. E os desafios de benzer, quais são os desafios? Exatamente esses que acabei de citar. Às vezes as pessoas ficam, será que vai dar certo? Tem certeza que estás me benzendo mesmo? Ou será que isso existe? Isso é coisa de Deus ou do diabo? Isso é macumba? O preconceito, a falta de conhecimento, a falta de esclarecimento, a falta de divulgação, de compartilhamento sobre o que é ser benzideira, sobre o que é benzer, o que é tentar praticar o bem e levar o bem que nosso Pai Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. É isso. É difícil. As pessoas querem receber, mas não querem conhecer, mas querem muito julgar. E ainda somos muito julgados. Mas não adianta eu lhe benzer, não adianta eu lhe fazer uma prece, se você não tiver fé, se você não acreditar. Você pode estar ali na frente e eu estar com todo o amor e você está. Nada disso é verdadeiro, nada disso vai acontecer, não vai adiantar de nada. Você tem que querer, você tem que aceitar, você tem que no mínimo depositar um mínimo que seja de confiança para que aquela benzidura tenha o sucesso e o alcance necessário. Ela me perguntou também quantas pessoas eu benzo por dia e uma história marcante que eu possa contar, né? Bom, eu não tenho um número determinado de pessoas, como expliquei há pouco. Eu marco com as pessoas que me procuram e aí eu faço um benzimento naquele dia de todas as pessoas. Eu estou com um problema muito sério cardiológico, onde estou fazendo um tratamento. Então eu não tenho muito tempo e eu não consigo ficar por muito tempo sentada ou ali benzendo, porque o ato de benzer
também gera energia para quem está benzendo. O benzedor ou a benzedeira também fica cansado, porque ela absorve toda aquela energia, seja positiva ou seja negativa. E tem muitas pessoas que estão muito sobrecarregados da caminhada pela vida, de mal olhado, de quebrante, de pensamentos negativos, de vitimismo e até mesmo de doenças. E às vezes doenças criadas pelo espírito. Então a gente vai e benze, só que você não vai falar isso para a pessoa, você não vai dizer, olha, tu está muito carregado. Não, isso é agressão, isso é uma violência. Então você vai falar assim, olha, eu vou fazer uma benzedura em você, eu vou fazer um banho de ervas, porque eu uso muito banho de ervas, um banho de pipoca, porque pipoca é sagrado para limpeza espiritual. Eu vou fazer uma reza em você com galinho de Guiné, onde vai lhe levar muita paz, muita saúde, abertura de caminho. Mas você tem que entregar a nosso Jesus Cristo, a nosso Pai Oxalá, que é Jesus Cristo. Você tem que querer, você tem que acreditar, você tem que se esforçar. Porque se você não tiver fé e não acreditar em tudo que eu estou lhe dizendo, não vai adiantar e vai continuar a mesma coisa. Há algo que eu possa fazer além de uma benzedura para você? Você gostaria de me contar, de desabafar e ouvir aquela pessoa que está à sua frente? Aí você vai, benze, só que você acaba absorvendo para você. Então você tem que chegar em casa no final de todos os benzimentos, tomar um banho de descarrego, tomar um banho de ervas, rezar, fazer suas orações para que você também consiga ficar purificado. Porque existem pessoas e pessoas. Temos pessoas boas que querem bem, tem pessoas que procuram para fazer o mal para o outro. E o benzimento, a umbanda que seja, ou uma benzidura, não é para isso. É somente para a cura, para a evolução espiritual nessa trajetória da caminhada pela vida terrena. É isso que é um benzimento para mim, é isso que é religião para mim. Nunca devolver o mal. Você plantou, você colheu. Você deu, você recebeu. A lei do livre-arbítrio. Tudo que você deseja, você recebe. Tudo que você planta, você colhe. A lei do retorno existe. Ela é inegável. Tudo que desce, sobe. Tudo que sobe, desce. Ela me perguntou também aqui se eu pudesse contar uma história marcante e o que aconteceu com a minha escolha de ser benzideira. Eu não escolhi ser benzideira. Eu não falei assim, olha, eu quero ser benzideira. Aconteceu. Na minha trajetória pela vida, foi acontecendo várias coisas. O meu pai sentiu uma dor de cabeça terrível. Ele hoje já não está mais entre nós, já está em outro plano espiritual. E eu passava a mão assim na cabeça dele, enrolava o cabelo, que ele tinha cachinhos no cabelo, e eu juntava as mãozinhas e fazia assim. Papai do céu, meu Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso e Criador deste mundo, cure a cabeça do meu pai, que o meu pai possa levantar sem dor e trabalhar e ser feliz, ter saúde, para que amanhã ele possa estar aqui comigo novamente e a gente viver em paz. Aí eu fechava os meus olhinhos, fazia meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, guiai meu pai para o bom caminho. E assim, o meu pai me olhou, ai, a dor de cabeça do pai passou, tu benzeu pai. Eu disse, benzi pai, com as palavras de Jesus, que Jesus me ensinou. Então assim, isso foi uma das histórias que me marcaram. Outra foi um animalzinho, cachorrinho. Cachorrinho tinha um campo aqui, era totalmente diferente antigamente, estava com a patinha machucada, e eu fiquei passando a mão na patinha dele, pedindo, era um cachorrinho meio caramelo, tipo piquinês, assim. Eu era muito pequena, devia ter em torno de 7, 8 anos, e eu sentei, era um chão de barro, assim, de terra, totalmente diferente, tinha um pé de jabuticaba gigante, e eu sentei ali e fiquei, papai do céu, cura ele, São Francisco, cura ele, São Lázaro, protetor de todas as doenças, cuida desse bichinho, cuida dele, tadinho, ele tá sofrendo, ele não tem mãezinha, ele não tem paizinho, cuida dele, cuida dele.
3 dias depois o cachorrinho sumiu, apareceu. 3 dias depois ele estava com a patinha boa. Então eu acreditei que tudo que eu pedisse a Deus do fundo do meu coração, como minha avó Dolores me ensinou, ser sempre verdadeira, porque são vidas, são pessoas, são espíritos na sua frente, encarnados necessitando de luz ou desencarnados. Então nós temos que fazer com toda a pureza e a verdade. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ajudai sem olhar quem, amai ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que fazer isso. O rancor, a raiva, o ódio não vai te levar a nada, só vai te denegrir, te atrasar na evolução da vida e te fazer mal e te trazer doenças terrenas terríveis. Então estamos aqui nesse mundo para praticar o bem. Acredito que se cada pessoa fizesse a sua parte com amor, com verdade, com empatia, com respeito, com fé, que hoje está extinto todos esses sentidos, todos esses valores, o mundo estaria bem melhor. Não aprenderam nada, mas a gente ainda tem fé que um dia possam aprender. Então, é isso, gente. Eu tenho várias histórias. Tem histórias da menina Catarina, que eu benzi. O umbiguinho dela não fechava. Ela tinha já um mesinho. O umbigo já tinha caído e tinha um buraco no umbigo. O médico não conseguia dar conta e ficou um buraco. Aparecia lá dentro mesmo. E aquilo revia uma água muito mal cheirosa. E eu falei para a mãe da Catarina, me achou no site das benzideiras, eles são de uma cidade mais longe, Blumenau, e muitas vezes eles conseguiram ver 2 vezes presencial, o resto foi tudo online. Então eu comecei a benzer a Catarina online, porque eles tinham muita fé. Eu não acreditava nisso tudo de online, mas com a pandemia, com todas as dificuldades das pessoas também, eu acreditei e depositei minha fé, porque não é uma questão de presença, né? É como eu expliquei lá no início do vídeo, é uma questão de fé. Se você tem fé, você pode estar do outro lado do mundo. Você vai alcançar. Tudo depende de você querer. E eu fiz 3 benzeduras na Catarina e ensinei a mãe a fazer alguns processos ali. Em uma semana, o umbiguinho da Catarina fechou, criou ali aquela partezinha do umbigo. E hoje a Catarina está uma menina linda. Ela deve estar agora completando seus 2 aninhos. É linda, tenho fotos com a Catarina. Linda. A mãe trouxe ela presencialmente para me conhecer, né? Benzer e conhecer. E depois a Catarina maiorzinha. É um doce de criança. Linda, um anjo. Então é isso, gente. Espero poder ter ajudado. Quero ressaltar aqui que benzer é um dom de alma, é um dom de espírito. Não podemos vender este título, não podemos entregar a qualquer um, porque temos que ter a pureza, a verdade, a lealdade e a fé. Certo? Axé a todos, que nosso Pai Jesus Cristo abençoe a todos, que nosso Pai Jesus Cristo coloque sobre esse mundo seu manto sagrado, sua coroa misericordiosa de luz, trazendo empatia, paz, amor, respeito e menos intolerância neste mundo de meu Deus. Que a caminhada pela trajetória da evolução da vida de vocês nesse plano terrestre seja de muita luz, de muita paz e de muita saúde. Axé no coração de todos. Obrigada. Mãe Janaína de Oxum, benzedeira da ilha de Florianópolis.